Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os serviços da Comissão e, naturalmente, o Dr. António Neves da Silva, aqui presente, que apresento em meu nome pessoal e dos seus deputados, os nossos cumprimentos. Vamos então dar início a esta reunião extraordinária da Comissão de Saúde, no dia 20 de dezembro, que trata da audição do Dr. António Neves da Silva, membro do Conselho Nacional para a Política do Medicamento da Ordem dos Médicos, a requerimento do Partido Chega sobre a ruptura de medicamentos. Para vosso conhecimento, queria lembrar-vos que o grupo parlamentar requerente, portanto, o Chega dispõe de 5 minutos iniciais, o Dr. António Neves da Silva disporá de 5 minutos para responder, depois cada um dos partidos dispõe novamente de 5 minutos e, no fim, uma resposta em bloco de Soutor, que, se todos estiverem presentes, corresponde a cerca de 28 minutos para responder a todas as questões que lhe forem colocadas. Espero que chegue, havendo ainda a possibilidade de uma segunda ronda de 1 minuto com tolerância e resposta em bloco novamente. Compreendida que está a grelha desta audição, dava, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, para apresentar os seus argumentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. António Neves da Silva, representante da Ordem dos Médicos para a Política do Medicamento. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui ao Parlamento responder às perguntas dos deputados, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre aquilo que se está a passar no país há vários meses, que é uma escassez do medicamento. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou este requerimento, que foi dirigido ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e que se fez representar, e muito bem, pelo Dr. António Neves da Silva, especialista na área do medicamento, porque já existem vários relatórios e várias notícias difundidas na comunicação social sobre a falta dos medicamentos em Portugal, não só nas farmácias de proximidade, portanto, nas farmácias comunitárias e, utilizando a expressão que o Sr. Primeiro-Ministro utilizou há pouco tempo, não sei se os médicos já estão habituados a que os seus pacientes lhes telefonem a dizer: "Soutor, tem que mudar a receita porque esta receita eu não consegui aviar", não sei se já estarão habituados a isso, mas de facto o que nós sabemos é que as pessoas, os utentes, os pacientes, já estão cada vez mais habituados a chegar à farmácia e não ter a disponibilidade do medicamento que lhes foi prescrito. E também, não só nas farmácias comunitárias, mas também nas farmácias hospitalares. Nós sabemos que a ruptura de medicamentos são um problema grave já para 3 em cada 4 hospitais. 3 em cada 4 hospitais têm um problema grave de ruptura de medicação em Portugal. Em setembro deste ano registaram 7,5 milhões de embalagens de medicamentos em falta, ou seja, mais 14% do que em agosto e mais 114% do que o mesmo período do ano passado. Se analisarmos esta falta de medicamentos por distritos, vemos que Bragança é o distrito onde mais faltam medicamentos. 98% das farmácias comunitárias relataram falhas de abastecimento, seguido de Vila Real, Castelo Branco, Braga e Madeira, tudo regiões acima dos 80%. Ora, isto, além de ser uma enorme injustiça para a saúde dos portugueses, é uma enorme falta de coesão territorial que é tão propalada por este Governo, mas que depois, no acesso à saúde, é onde mais se verifica esta falta de coesão territorial e de justiça no acesso a cuidados de saúde. Temos falta de medicamentos em especialidades como os antidiabéticos orais e injetáveis, em diuréticos, em ansiolíticos, em antidepressivos, fármacos para a hipercolesterolemia, distúrbios da motilidade intestinal, antiespasmódicos, antiesténicos, corticoides, entre muitos outros, doutor. E gostava que nos explicasse qual é a posição da Ordem dos Médicos relativamente a esta falta de medicamentos em Portugal e aos constrangimentos que impõe na boa prática da arte da medicina em Portugal. E gostava de endereçar, agora que já caracterizei o cenário nas farmácias de proximidade, nas farmácias comunitárias, gostava também de lhe falar aqui em alguns exemplos muito preocupantes nas farmácias hospitalares.
O nilesolid, um comprimido de antibiótico utilizado para a terapêutica do MRSA, portanto, do Staphylococcus aureus metilresistente, portanto, um Staphylococcus resistente à grande maioria dos antibióticos com o grupo metilo. O linezolid esteve em ruptura e não foi possível para as farmácias hospitalares acederem a este medicamento. O Bactrim injetável, igualmente. Também uma outra especialidade, o cloreto de potássio, que é absolutamente essencial e sem nenhuma outra alternativa terapêutica no tratamento da hipocaliemia, esteve também em ruptura em vários hospitais em portugueses. Como o doutor sabe, melhor que eu, o cloreto de potássio é absolutamente indispensável no manejo terapêutico dos doentes cardíacos e, portanto, porque o potássio é realmente um sal mineral essencial na função cardíaca. E depois também um outro medicamento que foi bastante propalado na comunicação social, que é o propanolol, o famoso Inderal, em que teve que existir até uma autorização para se comercializar este medicamento com embalagem e bula em espanhol, porque existia essa ruptura no nosso país. Portanto, doutor, face a este cenário que temos em Portugal, os médicos já estão habituados a ele ou não, se compromete ou não a boa prática da arte da medicina, se compromete a saúde dos portugueses e face ao descrito da falta de coesão territorial, sabendo que os territórios de mais interior aumenta gravemente o acesso, a dificuldade de acesso ao medicamento, o que é que a Ordem dos Médicos nos pode trazer sobre este assunto neste momento? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dispõe também de 5 minutos, conforme tinha dito, o Sr. Dr. António Neves da Silva. Faça favor. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Frazão. Obrigado pelas suas questões. Obviamente que o bastonário da Ordem dos Médicos está preocupado com a situação. Obviamente que a Ordem está preocupada com a situação. Obviamente que a Comissão, onde eu faço parte, que é para a Política Nacional do Medicamento, está preocupada. E eu, para além dessa Comissão, também sou médico, médico clínico geral, e já tenho vivido esta situação das falta de medicamentos e muito recentemente. Portanto, estou até a par da situação por experiência própria. Ora, muito bem, o que é que eu posso dizer sobre isto, sobre esta preocupação? É evidente que nós, por uma subida gradual da escassez dos medicamentos, não podemos nos habituar a esta situação. Isto tem que ter um diagnóstico e tem que ter um tratamento. E depende dos senhores, feito o diagnóstico, quererem fazer o tratamento ou não. Nós, médicos e Ordem dos Médicos, nós não produzimos medicamentos. Eu não sei se convidaram alguém da Apifarma, que são eles que produzem os medicamentos e podem também saber razões muito específicas, mas o diagnóstico que eu, como médico, faço é muito simples. Eu faço um diagnóstico. Acho que há problemas específicos, como o caso dos antidiabéticos, e há problemas globais, como o caso de outros medicamentos que referiu. Só uma precisão, o nimesulide não é um antibiótico, é um anti-inflamatório não esteroide. Nilesolide, ok, sim senhor. E o Bactrim, esses é evidente que são problemas já mais globais, e esses problemas globais têm muito a ver, eu penso que isso será mais a indústria que poderá falar sobre isso, mas tem a ver com a falta de revisão de preços dos medicamentos, sobretudo dos medicamentos mais baratos, nos últimos anos. Não houve, não tem havido, que eu saiba. Por isso eu acho que para problemas específicos, como o caso dos antidiabéticos, que são utilizados para outros fins, nomeadamente para emagrecer, há que ter um tratamento também específico. Ou seja, eu penso que é possível legislar em que a receita médica tenha que identificar a pessoa que tem uma receita de um antidiabético como sendo diabético. E poderá haver, nessa legislação também, se o medicamento tiver indicação para outras situações, fazê-lo. Portanto, para um problema específico, eu acho que tem que haver esse tratamento específico. Para os tratamentos globais, o que eu penso, e aí acho que a indústria poderá ter uma palavra a dizer sobre isso, é que ou nós fazemos uma revisão excepcional de preços
para os medicamentos com preços muito baratos. Isso é uma coisa muito simples de fazer. Ou então temos que fazer uma revisão transversal de preços, em que todos os preços são avaliados, são reavaliados e o mercado ajusta-se. Ajusta-se como? Os mais caros vão de certeza baixar, os mais baratos vão aumentar e o mercado regula-se. Por isso eu penso que a situação é preocupante, é porque está a crescer. Mas há diagnóstico e há tratamento. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas suas respostas. Não se importa de carregar no botãozinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A indústria não vai fazer não vai fazer com pé. Por esse espaço, então não. Ou fazem a indústria, não faz Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista dispõe de 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, senhores deputados e senhoras deputadas. Sr. Dr. António Neves da Silva, muito obrigada por vir aqui falar connosco. O Infarmed realiza uma monitorização permanente das situações de indisponibilidade no fornecimento de medicamentos, informação que lhe é notificada pelas empresas titulares das autorizações de introdução no mercado, distribuidores por grosso, farmácias, profissionais de saúde e doentes. O Infarmed disponibiliza no seu site aos profissionais de saúde e doentes um motor de pesquisa onde é possível consultar as situações de indisponibilidade, o motivo e o período dessa indisponibilidade e a medida de mitigação proposta ao doente, ao prescritor ou à entidade de saúde, com as propostas de solução para cada situação. Este trabalho de monitorização assenta num conjunto de obrigações legais que as empresas titulares de autorização de introdução no mercado estão sujeitas e que decorrem quer da legislação europeia, quer nacional, nomeadamente a obrigação de assegurar o abastecimento adequado, regular e contínuo do mercado, a notificação antecipada de 2 meses de eventuais rupturas de abastecimento do mercado, igualmente e sempre que seja necessário, em situações mais específicas, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, composta por médicos, farmacêuticos, dos hospitais e cuidados de saúde primários, onde estão representantes da Ordem dos Médicos e Farmacêuticos, da DGS e de outras entidades, emite orientações concretas, como foi o caso da utilização do medicamento semaglutidídico Ozempic para diabéticos. As questões que lhe quero colocar são: como classificaria a relação entre a Ordem dos Médicos e o Infarmed, como monitorizam esta questão das rupturas de medicamentos e de que forma colaboram com o Infarmed para identificar a resolução e resolver as situações de ruptura. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Tem a palavra. Sim, agora vamos seguir a ordem dos grupos parlamentares, depois o doutor, no fim, disporá de tempo suficiente para poder responder às perguntas que são colocadas. O Grupo Parlamentar do PSD dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, bom dia aos caros e caros colegas deputados. Quero cumprimentar o Dr. António Neves da Silva por estar aqui hoje, pela sua disponibilidade. Nos últimos meses têm sido recorrentes as situações da falta de medicamentos nas farmácias, sobretudo para hipertensão e diabetes. Trata-se de uma situação que, apesar de desvalorizada pelo Ministro da Saúde, tem gravidade sob o ponto de vista de saúde pública, na medida em que pode pôr aqui em causa o acesso de muitos doentes à medicação de que necessitam, o que é especialmente grave no caso de portadores de doenças crónicas, como já aqui foram referidas, como hipertensão e diabetes. No mês passado, de novembro, o Índice Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar concluiu, designadamente, que a carga administrativa continua a ser, para 70% dos hospitais, a grande barreira no acesso a novos medicamentos e, segundo este estudo, em cerca de metade dos hospitais, as rupturas no fornecimento de medicamentos aconteceram mensalmente, em 30% semanalmente, sendo esta situação considerada um problema grave por 77% das instituições. A própria Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares sustenta que, na maior parte dos hospitais, não faz uma comparação sobre a eficácia dos medicamentos, razão pela qual a sua maior parte não tem uma noção clara do valor de cada fármaco. E, no final do passado mês de outubro, foi noticiada a existência de 858 medicamentos em ruptura,
33 dos quais sem alternativa no mercado, estando os problemas no fabrico, na origem da maioria das falhas. O referido número representa cerca de 8% do total dos 9.545 fármacos comercializados e sujeitos à receita médica. Na altura, a Ordem dos Médicos considerou que a situação é preocupante. As soluções têm passado pela criação de listas de espera nas farmácias, em que os medicamentos vão sendo distribuídos à medida que chegam, bem como pela substituição por genéricos, quando é possível, e o próprio Ministro da Saúde reconheceu este problema, prometendo que estaria a trabalhar com as entidades envolvidas neste processo, a própria indústria farmacêutica, a distribuição, farmácias e o Infarmed, para criar aqui alternativas que possam mitigar o número e as frequências dessas faltas. Também as farmácias têm registrado dificuldades crescentes em assegurar os estoques de medicamentos, tendo os dados do mês passado de setembro revelado que as falhas aumentaram 29% em comparação com o período homólogo de 2021. É certo que estes não são problemas novos, mas a verdade é que o tempo passa e isto não é resolvido, deparando-se os doentes com falta de medicamentos, de que necessitam, algo que não é aceitável. Outro problema, embora também relacionado com a falta de medicamentos, tem a ver com a pretensão da indústria farmacêutica em aumentar o preço dos medicamentos devido à inflação e ao aumento dos custos de produção. Se nada for feito, a indústria tem alertado para o risco da descontinuação de produtos com a consequente ruptura no seu abastecimento. A este respeito, o Sr. Ministro da Saúde diz que o crescimento da despesa do Estado com medicamentos ao ritmo de 10% ao ano não é sustentável, o que só pode merecer aqui o acordo do Partido Social Democrata, já que governamos o país nos tempos difíceis de recuperação da bancarrota que foi trazida pelo Partido Socialista e conseguimos aqui alcançar uma significativa quebra dos encargos do Estado e da despesa dos consumidores com medicamentos no valor de centenas de milhões de euros. Mas o que importa agora é saber como é que o Governo vai evitar a descontinuação dos medicamentos, o que para os produtores passa pelo aumento dos preços e como pretende assegurar que os consumidores não serão prejudicados, o que faria supor que os preços não aumentariam. Esta situação é tanto aqui mais melindrosa e grave quanto é certo que os orçamentos de muitas famílias portuguesas estão atualmente fortemente pressionados pelo aumento generalizado dos preços dos bens que necessitam. Eu tinha aqui uma pergunta final para lhe fazer, mas o Sr. Doutor já respondeu que a solução passa aqui, uma das soluções passa pela revisão excepcional para os medicamentos com os preços muito baixos, ou se isso não for feito, uma revisão transversal dos preços. Acha que essa é a única solução para se resolver este problema? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dispõe de 5 minutos. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e cumprimento o Dr. António Neves da Silva e agradeço a sua presença aqui na Comissão e as informações que, entretanto, já prestou. De acordo com os dados que temos, em maio, os custos de fabrico dos medicamentos já tinham aumentado mais de 40% por causa das dificuldades provocadas pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Um dos impactos imediatos da guerra da Ucrânia foi o aumento brutal dos preços dos combustíveis. E, como se sabe, a indústria farmacêutica importa a maior parte das matérias-primas e dos produtos acabados e, segundo podemos apurar, este aumento do preço dos combustíveis tem tido impacto a vários níveis, quer no custo de transportes, da energia, de matérias-primas. Já nessa altura, foram feitos muitos alertas de que, se nada fosse feito, iriam começar a verificar-se rupturas de medicamentos, principalmente dos mais baratos e, nomeadamente, daqueles que já não têm patentes. Portanto, gostaria que elaborasse um bocadinho mais sobre esta situação, que nos dissesse qual é o exato ponto de situação relativamente à falta de medicamentos e que nos dissesse se considera que o Governo tem estado a tomar medidas para minimizar este problema e, se sim, que medidas são essas. Por outro lado, gostava que partilhasse connosco que medidas concretas que deveriam ser adicionalmente tomadas. Depois, gostaria que nos dissesse quais são exatamente os medicamentos em que se tem verificado maior ruptura e se esses medicamentos têm uma alternativa terapêutica. E pergunto também como é que os médicos e os doentes estão, obviamente, a reagir a esta situação. E principalmente, pergunto se existem doentes que têm ficado sem acesso a medicamentos, porque isto, obviamente, é a nossa principal preocupação. Depois, relativamente às rupturas de medicamentos,
gostava que fizesse uma comparação sobre se têm verificado, na maior parte das situações, em ambulatório ou mais em ambiente hospitalar. Nós sabemos que também se verificam em ambiente hospitalar. Gostava que nos confirmasse e gostava que nos dissesse, então, como é que os hospitais estão a tentar reagir a este problema e que medidas têm tomado para contornar este problema. Depois, gostava de lhe perguntar se sabe, porque sabemos que este problema obviamente não é exclusivo de Portugal, como é que Portugal compara com outros países europeus? Isto é, se os outros países europeus estão a ter exatamente o mesmo tipo de problemas ou se, pelo contrário, existem medicamentos em Portugal que não existem nos outros países ou vice-versa, e principalmente se existem medicamentos que não estão disponíveis em Portugal, mas que existem noutros países. Porque se isto acontecer, queria perceber porque é que isto acontece e que medidas é que os outros países estão a conseguir utilizar para contornar esta ruptura nas cadeias de abastecimento que nós não estamos a conseguir fazer. Para terminar, e relativamente a este problema das rupturas de medicamentos, existem agora alertas de que o problema a seguir pode ter a ver com o encerramento das empresas produtoras de medicamentos, uma vez que não podem continuar a sobreviver com margens negativas. Pergunto-lhe se concorda e que comentários tem a fazer. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. O Sr. Deputado João Dias pediu-me, está noutra comissão também, pediu-me para, foi avisado a tempo. Se me permitem só um minuto, vamos dar um minuto de tolerância. Para ver se o deputado João Dias pode aparecer. Vamos ser um pouquinho tolerantes. Muito bem. Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Dias, para intervir. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, pedindo a sua compreensão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o nosso convidado, agradecer a compreensão, não poder estar aqui, isto resulta da nossa atividade parlamentar. Muito rapidamente, deixar só aqui duas ou três questões, princípios gerais que o PCP defende relativamente a estas questões relacionadas com a aquisição de medicamentos. O PCP entende que nós devemos garantir o acesso a medicamentos adequado com um princípio que deve ser cumprido, nomeadamente com o mínimo de gastos para o Serviço Nacional de Saúde e principalmente para os utentes. Mas, de facto, nos últimos 10, 11 anos, aquilo que temos assistido é um aumento dos custos que é preocupante, quer seja para o SNS, que ronda os cerca de 25%, quer seja também para os utentes, que ronda já os cerca de 8%. Ora, relativamente ao acesso à medicação e aos medicamentos, nós entendemos que devem ser respeitadas regras fundamentais, nomeadamente a transparência e a fiscalização dos mecanismos de mercado, que é essencial, designadamente no que implica até as relações entre, eu não gosto muito de chamar a indústria farmacêutica, porque muitas das vezes são mesmo empresas que comercializam medicamento, não tanto da sua produção, a relação entre o Estado e a dita indústria farmacêutica. E, portanto, que muitas das vezes procura, acima de tudo, incentivar o determinado consumo de medicamentos e até utilizando terminologias que, no nosso entender, são muitas das vezes
revestidas de alguma que não propriamente traduzem aquilo que se querem dizer, nomeadamente o que tem a ver com a inovação terapêutica, porque aquilo que nós conhecemos muitas das vezes é que, de facto, de inovação, muita da terapêutica não tem nada. E, nesse sentido, a questão que gostaria aqui de deixar é como é que avalia o facto de se verificar a introdução de novos medicamentos com preços bastante mais elevados, quando nem sempre se verifica essa tal irreal inovação terapêutica. Depois, uma segunda questão que tem a ver com a necessidade do uso racional dos medicamentos e promover uma qualidade na prescrição, é no sentido de questionar que ações têm sido desenvolvidas, até por parte da Ordem dos Médicos e até mesmo do Ministério da Saúde, que ações têm sido desenvolvidas com o objetivo de promover a qualidade da prescrição e o uso racional de medicamentos. Uma outra questão muito preocupante que tem vindo a público nos dias de hoje tem a ver com a ruptura dos medicamentos e, de facto, essas rupturas, a que é que se atribuem essas rupturas que se têm vindo a verificar e se elas têm paralelo noutros países, tal qual como em Portugal está a acontecer relativamente a alguns medicamentos em concreto. Depois, uma última questão, para terminar, nomeadamente o que tem a ver com a renovação terapêutica para as doenças crónicas, o que pensam da proposta de intervenção das farmácias nesta renovação terapêutica, num papel que nós consideramos que é importante das farmácias comunitárias, e nomeadamente nesta questão da renovação terapêutica para as doenças crónicas, propriamente através dos serviços das farmácias comunitárias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a este conjunto de questões, tem 20 minutos o Sr. António Neves da Silva. Faça favor, Sr. Muito obrigado a todos pelas vossas questões. Vou tentar responder, acho que não vou conseguir responder a todas, mas àquelas que me parecem as mais importantes. Para já parece-me que o assunto é preocupante, porque se não fosse preocupante não havia tantas questões. A senhora deputada do PS enumerou uma série de atributos do Infarmed e falou sobre o papel do Infarmed e da Ordem dos Médicos, e tudo o que disse está certíssimo. Portanto, o funcionamento, o que se espera, a interligação entre o Infarmed, o relacionamento com a Ordem dos Médicos, eu acho que tem sido e sempre foi, na maior parte das vezes, excelente. Não posso falar por isso como sou médico e como também conheço bem o Infarmed. Com outros parceiros, não sei, mas com esses as coisas funcionam muito bem. É evidente que o que foi aqui dito na primeira parte tem muito a ver com todas as outras questões e tem muito a ver, não com a escassez dos medicamentos, mas com a subida que se tem dado ultimamente no aumento dessa escassez. Isso é que é preocupante. Porque pode haver questões específicas que determinam a falta de um medicamento em determinada altura. O que é preocupante hoje não é isso. O que é preocupante hoje é que isso está a aumentar exponencialmente. E, portanto, acho que estão todos interessados em termos soluções para isso, que o que mais me interessa a mim é ter soluções. E dessas soluções eu já avancei com algumas, mas vou tentar responder então a algumas das questões que foram colocadas antes de voltar à parte final, que é aplicar o tratamento depois do diagnóstico feito. Eu tenho aqui questões como classificar a relação entre o Infarmed e a Ordem dos Médicos, como já referi, acho que são excelentes. As rupturas não podem ser ignoradas. Ninguém pode ignorar que estas rupturas, este aumento exponencial de ruptura, não seja preocupante, porque ninguém aqui nesta mesa de certeza quer isso. Depois, falámos aqui que também foi colocado aqui o aumento do custo dos medicamentos. Todos nós sabemos que, para falar sobre custos, que talvez não seja a pessoa mais indicada. No entanto, nós sabemos que o aumento do custo dos medicamentos tem muito a ver com o aumento da esperança de vida e não só com o aumento da esperança de vida, também com a melhoria da qualidade de vida.
Portanto, quando nós não quisermos aumentar a vida e melhorar a vida, os custos reduzem-se. Agora, se a gente tem por objetivo dar mais anos de vida e melhorar esses anos, nós temos que olhar para isso como um custo que vai aumentar, porque vai aumentar. Porque nós, quando temos um doente e a gente vê que ele pode viver mais 2 ou 3 anos, ou 5 ou 10, e ou fazer mais uma técnica, uma coronariografia, e depois pôr-lhe um stent, etc. Isso tem custos. E nós hoje estamos a fazer isto à população em geral. Isto é fantástico. É claro que isto tem custos. Não é, na verdade, uns custos porque a indústria quer mais dinheiro ou porque os médicos querem fazer mais intervenções. Não. O que está a acontecer em Portugal e noutros países é que nós estamos a viver mais e melhor. E isto tem um aumento do custo. É claro, se a gente pretender aplicar o dinheiro noutras coisas, por exemplo, na guerra, podemos pô-lo, mas não vamos aumentar a vida das pessoas. Também houve uma pergunta sobre o uso racional do medicamento. Eu, desde que trabalho na política do medicamento nos últimos, 20 anos, eu acho que tem havido esforços entre todos os parceiros, com todos os partidos, para que o uso racional do medicamento seja cada vez mais uma realidade. No entanto, há um problema hoje aqui, que é, por exemplo, a má utilização dos antidiabéticos e a escassez dos mesmos, e isto tem que ser travado, porque é uma má utilização, não é um uso racional do medicamento. E, portanto, acho que todos podemos fazer com que isso desapareça a curto prazo, mas temos de trabalhar sobre isso. E, nomeadamente, acho que o Infarmed é... Nós, na Ordem, sou bastonário, nós, na Comissão, eu, como médico, estou disposto a trabalhar com o Infarmed para ajudar rapidamente a termos uma solução para que a má utilização dos antidiabéticos não prejudique os doentes. Porque foi os casos que eu vivi no meu consultório. Eu sou médico voluntário há muitos anos, vejo doentes sem ganhar um tostão, trato os meus doentes da mesma maneira e tenho doentes que me vieram ter comigo a dizer que não têm medicamento para tratar diabetes. E eu já lhes dei medicamentos, alternativas mais caras, porque não havia as outras. E, portanto, isto tem uma solução e pode ser solucionado. Não vou responder à renovação terapêutica para as doenças crónicas, porque não foi o assunto que me foi pedido para trabalhar hoje e não tenho nenhuma informação sobre isso. Em relação aos doentes e ao acesso, acho que Portugal evoluiu incrivelmente nos últimos anos e o acesso dos doentes aos médicos e aos medicamentos tem sido notório. No entanto, nós sabemos que nos últimos anos o Serviço Nacional de Saúde não tem respondido como nós todos desejaríamos na nossa sociedade. E, portanto, hoje há uma renovação, houve uma renovação do Ministro, houve uma nomeação de um Conselho Executivo, há pessoas excelentes nomeadas para o cargo, vamos ver o que é que isso vai conduzir, mas o acesso foi prejudicado e está a ser prejudicado e nós temos esperança que ele melhore agora com as últimas introduções que foram feitas na dinâmica e no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Em relação a Portugal e outros países europeus, eu peço muita desculpa, mas o meu foco é Portugal. Eu não vou falar sobre os outros, não tenho informação sobre isso e estou muito preocupado com o que acontece em Portugal. E estou preocupado porquê? Porque Portugal é um país que está cada vez economicamente mais fragilizado, tem acontecido dentro do espaço europeu, e nós sabemos que é precisamente estes países que vão sofrer mais com esta falta de medicamentos, porque quando a indústria não produz um medicamento barato, o primeiro país onde eles não vão produzir é nos países pequeninos. Isso aí, sem dúvida. Portanto, mais uma vez, volto a dizer que há soluções. Agora é preciso que queiram tomar essas soluções e impor esses tratamentos, e esses tratamentos passam exatamente por revisões de preços. A revisão de preços é fundamental. Se queremos que haja medicamentos que faltam neste momento nas farmácias, nos hospitais, tem que se fazer esta revisão de preços. Se é uma revisão excepcional só para os mais baratos, se é uma revisão transversal para todos,
isso é um assunto que tem que ser visto, tem que ser trabalhado com o Infarmed, mas pode ser trabalhado rapidamente, não é para ser visto daqui a 6 meses. Isto pode ser feito já. O Infarmed e a Ordem dos Médicos, Ordem dos Farmacêuticos, não, indústria. É possível. E vamos lá ver uma coisa. O aumento excepcional para os medicamentos baratos é ridículo. Vai ser ridículo. Portanto, nós temos armas hoje para corrigir situações que não são elas que vão pesar no aumento do custo geral da saúde. Eu tomei nota da maioria das vossas questões, posso não ter respondido a alguma e fico ao vosso dispor caso haja alguma que eu não tenha conseguido responder. Muito obrigado, Sr. Dr. António Neves da Silva. Vamos então exatamente para tentar ver se há alguma pergunta que não foi respondida ou outra questão que queiram colocar. É uma segunda ronda de 1 minuto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas respostas que nos deu. Relativamente às várias soluções que foi falando, eu só consegui apurar a revisão dos preços. Consegue concretizar mais objetivamente mais alguma? Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos, Grupo Parlamentar do PSD. Não pretendo apresentar nenhuma questão. Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Dr. António Neves da Silva, em primeiro lugar, novamente agradecer-lhe pela sua apresentação curta, concreta e concisa e bastante clara, aqui 4 Cs para esta apresentação, e de facto veio aqui a Ordem dos Médicos, na sua pessoa, constatar aquilo que o Sr. Ministro da Saúde tenta negar. No sábado, o Sr. Ministro da Saúde, em resposta à Antena 1, disse que não existia falta de medicamentos em Portugal, garantiu que não havia falta de medicamentos em Portugal e, portanto, todas as instituições vêm dizer o contrário e também a Ordem dos Médicos veio dizer o contrário. A própria Associação Nacional de Administradores Hospitalares indicou que em 27% das unidades de saúde dizem que a ruptura de medicamentos afeta essencialmente em genéricos. Portanto, o que estamos a ver é que nunca faltaram tantos medicamentos em Portugal como agora. O Sr. Doutor disse, retirei das suas apresentações, que a situação é grave, que está a crescer, que a subida é preocupante e que o acesso está prejudicado. Presumo que seja o acesso a cuidados de saúde. Quero-lhe deixar uma última pergunta, que é se, de facto, aqueles 33 situações, 33 medicamentos que são indicados como não havendo alternativa terapêutica, o que é que está a acontecer a esses pacientes? Se não existe alternativa terapêutica, o que é que está a acontecer a esses pacientes? Relativamente aos outros países, existem relatos de pessoas que estão a pegar em prescrições de médicos portugueses e estão a ir à Espanha fazer a dispensa desses medicamentos, porque em Portugal, nomeadamente nestes territórios do distritos como Bragança, Vila Real e territórios em que a falta de medicamento é mais pronunciada, pois as pessoas dirigem-se à Espanha para fazer a compra do medicamento sem a correspondente com participação do Estado, obviamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Dr. António Neves da Silva, eu ouvi-o dizer aqui há pouco, e eu percebo que o nosso foco tem que ser Portugal, mas eu não me parece correto que a Ordem dos Médicos não se interesse sobre o que se passa no contexto europeu, porque obviamente estamos inseridos num contexto de uma União Europeia e o que temos que perceber é se existem medicamentos que estão disponíveis noutros países que não estão disponíveis em Portugal e como é que os outros países conseguem aceder a esses medicamentos e Portugal não. Portanto, não me parece que faça sentido dizer-se que, apesar do nosso foco ser Portugal, não interessa todo o nosso contexto. Porque sim, temos que perceber se Portugal, neste ponto, está pior ou melhor do que outros países europeus. Portanto, gostava que voltasse a comentar este ponto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Julgo que o Sr. Deputado João Dias não está presente para responder a estas questões colocadas nesta segunda ronda. Dr. António Neves da Silva dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Vou começar pelo fim, a ver se tenho memória para tudo. Em relação à sua pergunta, eu nunca disse que a Ordem dos Médicos não está preocupada com o contexto europeu. Antes, pelo contrário, o que eu disse é que o meu foco é Portugal e que não sei o que é que se passa na Europa. Eu não tenho esses dados. É claro que a Ordem dos Médicos está preocupada, mas não é o meu foco hoje falar sobre o que está acontecendo noutros países. O que eu posso dizer é que a nossa preocupação hoje é o que se passa em Portugal. Nos outros países deve haver situações semelhantes, mas eu não tenho conhecimento. Posso me informar sobre isso, posso dar mais dados posteriormente. Em relação aqui à questão da senhora deputada do Partido Socialista, eu não indiquei só um tratamento, eu indiquei 2 tratamentos. Eu indiquei um tratamento global para a questão específica da revisão dos preços, mas também indiquei que nós precisamos legislar se queremos travar a má utilização, a utilização não racional do medicamento, que é o caso do que está a acontecer com os antidiabéticos. E para isso, eu não sei qual é a solução, mas rapidamente a Ordem dos Médicos tem todo o gosto de trabalhar com o Infarmed e certamente uma portaria poderá obrigar a que quando um antidiabético seja prescrito, que o doente seja mesmo, tenha que se confirmar que ele tem diabetes e não dar um antidiabético sem mais nem menos. Até porque estes medicamentos são muito caros. São muito caros e fazem falta aos diabéticos. Portanto, aí é o que eu dizia, que no diagnóstico que foi feito, o tratamento pode ser um tratamento específico e pode ser os outros tratamentos globais. Muito obrigado, Sr. pelas suas respostas. Vou permitir que a Sra. Deputada ponha essa questão. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sim, era uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, porque queria clarificar se foi... O Dr. António Neves da Silva está aqui em nome da Ordem dos Médicos. E, em nome da Ordem dos Médicos, o Dr. António Neves da Silva respondeu-nos que não tem informação sobre o contexto europeu e que o foco é Portugal. Eu gostava de perceber se é esta a posição da Ordem dos Médicos e se isto foi explicado ao Dr. António Neves da Silva, porque aqui temos a Ordem dos Médicos a responder-nos que o foco é Portugal e que não temos esta informação do contexto europeu. Obrigada. Muito obrigado por esta interpelação à mesa e peço a sua ajuda, Sr. numa resposta, se faça favor. Senhora Deputada, muito obrigado. A senhora tem toda a razão, mas eu só lhe quero dizer que eu, para vir para este grupo de trabalho devidamente preparado, não me podem pedir, e não me pediram nunca questões desse âmbito. Eu fui informado desta reunião ontem à tarde. E estou aqui para trabalhar com todos no máximo das minhas possibilidades. Tenho todo o gosto em dizer o que é que a Ordem pensa sobre esse ponto e, pessoalmente, posso lhe dar com todo o prazer, mas não com o tempo que me deram. Posso lhe dar nos próximos dias e certamente que a Ordem dos Médicos está muito preocupada com isso. Mas eu só posso hoje falar sobre aquilo que eu tenho conhecimento no curto espaço de tempo que me deram para me preparar. Muito obrigado, Sr. Doutor. Se me permite, Sr. Doutor, e se for possível, por parte da Ordem dos Médicos e da sua parte, um pequeno documento sobre esta pergunta, nos próximos dias, a Comissão de Saúde da Assembleia da República agradece-lhe essa gentileza de poder apresentar esse documento. Sendo assim, Srs. Deputados, quero agradecer ao Sr. Dr. António Neves da Silva a sua presença e as respostas que deu e o favor que nos faz também em fazer chegar a sua opinião sobre a pergunta colocada pela Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Agradecer a todas as senhoras e os senhores deputados e dizer-vos que esta reunião, como sabem, continua com uma nova audição à 1h30. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Doutor.